Que bom que você tá aqui! Estamos chegando para mais uma aula. Sim, estamos muito animadas, porque somos dessas, as pessoas animadas. E hoje a gente vai falar da nossa aula de saúde. Eu confesso que é uma das aulas que eu tenho mais esperado. E até me embarga a voz muitas vezes, porque provavelmente muitos de vocês não sabem da minha história, mas eu saí de um lugar de muita doença. E eu tomava em média 8 medicações por dia para fibromialgia, síndrome do intestino irritável, enxaqueca crônica, ou seja, pelo menos 2 vezes por semana, fora a síndrome do pânico, depressão e algumas dessas coisinhas. Foram aí em torno de 5 anos e meio de luta e pelo menos 3 até o diagnóstico. E o diagnóstico só fechou mesmo, que foram todos esses diagnósticos, quando eu comecei a perceber que era uma coisa sistêmica, que era uma coisa que afetava todo o meu corpo. E eu acho que ter passado por isso me trouxe uma clareza muito grande de como eu vivia a minha vida. E é exatamente isso que eu quero passar para vocês, é exatamente esse caminho das pedras que eu quero passar para vocês, para que vocês não precisem penar como eu penei, e que de alguma forma isso sirva de motivação para vocês não pararem. Eu eliminei também, em média, 18 quilos, deve ter dado uns 18, 17, 18, por aí varia, né? Porque eu tô com 50, 51, varia. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que, quando eu pensei nesse curso, quando eu pensei no Trio da Beleza, o que eu mais queria fazer era que fosse unidos as 3 coisas que compõem o nosso corpo, que é o nosso corpo físico, nossa alma, que também é a nossa mente, nossas emoções, e o nosso espírito. E quando eu pensei em fazer toda essa questão do Trio da Beleza, eu pensei muito nesse foco de como a gente precisa simplificar, voltar para o básico, de como a gente precisa de como a gente precisa lembrar que tudo que Deus fez é bom, que Ele já sabia desde o começo, até porque foi Ele que nos criou, qual seria a nossa melhor forma, qual seria o nosso melhor jeito de funcionar. E Ele deixou um manual de instrução, Ele fez tudo perfeitamente. Então, essa aula vai ser muito simples, vai ser muito básica. Eu estudei muito nos últimos 10 anos a respeito de saúde, fiz um ano de biomedicina, não concluí, e graças a Deus, uma das coisas que eu mais vejo como incentivo é ter visto minha família também mudando os hábitos alimentares e tendo muitos resultados, suplementando e tendo muitos resultados, e isso me deixa muito feliz. E eu quero dizer para vocês que tudo isso é possível, desde que você tenha essa vontade e de que você siga esses passos simples. Quando eu falo passos simples, eu realmente tentei simplificar, sabe por quê? Porque no final das contas a gente sabe o que tem que ser feito. Só que muitas vezes a gente entra num ciclo, a gente entra num processo em que a gente começa a não entender mais e a gente larga de mão. Quantas vezes a gente tenta emagrecer e não emagrece? Quantas vezes a gente tenta mudar os hábitos e não muda 100%? É porque são decisões diárias. E não pense você que eu já resolvi tudo nessa área também. Não resolvi. Tem dia que eu caio, tem semana que eu caio, aí eu levanto 3 semanas, eu caio mais uma. E continua sendo assim, sabe? E o importante não é só quantas vezes você cai ou deixa de cair, o importante é quantas vezes você levanta e levanta mais rápido, sabe? Porque o cair é inevitável muitas vezes. Mas quanto tempo você demora para se reerguer? Quanto tempo você demora para retomar? Quanto tempo você demora? Porque normalmente, pelo menos comigo acontecia o seguinte: eu caía pouco, mas quando eu caía de cair com força. Aí ficava um monte de tempo ali prostrada até eu conseguir me reerguer, até eu conseguir me retomar. E isso acontece ainda hoje em dia em várias outras áreas, tá?
Então, assim, não existe perfeição, eu não tô aqui pra, de maneira nenhuma, colocar isso como uma perfeição e de que... Não, eu só quero simplificar te dizendo que se eu conseguir, você também consegue. Se eu sair de uma pessoa que comia pão com ketchup, pão com batata frita e pão com leite condensado o dia inteiro, todos os dias, e alternava com miojo, passei disso para uma alimentação totalmente industrializada, já era, né? Mas passei para uma alimentação totalmente industrializada. Tomava infinitamente mais Coca-Cola do que água. E tudo isso eu fui sentindo com o tempo. À medida que isso foi batendo em mim, né? Eu fui começando a sentir e eu achava que tudo era físico, que tudo era fisiológico. Mas todas essas doenças estavam ligadas a tudo que eu colocava na minha boca, tudo que eu colocava na minha mente. E isso ia se retroalimentando, porque toda vez virava aquele ciclo vicioso. Toda vez que eu comia o que eu não devia, eu me culpava, e toda vez que eu me culpava, eu comia mais do que eu não devia. E virava uma loucura, até porque estômago também é emoção. E quando você começa a se estressar, quando você começa a comer sentimentos, quando você começa a não conseguir colocar pra... tudo isso vai virar problema. Muitas vezes até a falta de sono engorda. Existem estudos imensos na literatura a respeito de que falta de sono engorda. O fato de você dormir pouco te traz estresse. Se te traz estresse, você engorda. Entende? Então, dito tudo isso, as apresentações foram feitas. Vamos começar com o nosso trio da saúde, tá? Essa nossa aula vai ser divididinha também nos 3 tópicos, muito simples, muito prático, porque normalmente a gente não precisa de muita informação, é isso que eu falo para vocês. A gente não precisa de muita informação, a gente precisa aprender a colocar rápido em prática tudo que a gente aprendeu. E além de colocar rápido em prática, perceber onde a gente pode melhorar e corrigir rapidamente a rota. Tombou, levanta, faz de novo, sabe? E eu tô dizendo isso também pra mim. Engraçado que uma vez eu ouvi um pregador falando, foi a Thalita Pereira, a pastora Thalita Pereira, que quanto mais ela fala, quanto mais as coisas saem da boca dela, mais ela se ouve, quanto mais ela se ouve, mais ela percebe o quanto aquilo também é pra ela. A gente prega, a gente fala muito mais pra nós mesmos, inclusive quando a gente abre a nossa boca, do que necessariamente para os outros. O professor aprende 2 vezes, não é assim? Então, a gente vai começar com 3 pontinhos, né? Que é o tripé, que é o trio, que sempre, assim, na natureza existem muitas coisas em 3. E o fato de nós sermos trinos, corpo, alma e espírito, traz ainda mais essa sensação de que 3 é um bom número, é uma coisa que, né, a gente simplifica, dá pra gente fazer. E o mais legal é que, assim, ó, quanto mais simples for, quanto mais tranquilo for, menos você vai procrastinar, menos você vai ter a tendência a achar que você não vai dar conta, porque vai. Se eu conseguir, você consegue. Acredite, tá? Então vamos para o nosso primeiro tópico. O primeiro tópico desse tripé é o descanso. Por que eu coloquei o descanso como o primeiro tópico? Nada disso aqui é novidade. Eu acredito que você já tenha ouvido falar isso milhares de vezes. Mas nesse primeiro tópico, que eu acredito que seja o descanso, ele é um pouquinho mais simples e um pouquinho mais... eu diria a palavra simples, ele é mais simples do que parece. Você ou tá dando energia ou você tá sendo tomado, né? Ou você tá literalmente sendo sugado ou você tá dando energia, tá? Então, eu não acredito que exista um meio termo de você estar parado, porque a vida não existe no meio termo. Ela é uma constante. E você ou tá andando pra frente, porque eu acredito que a gente esteja como numa escada rolante, eu acho que é uma analogia melhor. Você tá numa escada rolante. Você não tem como ficar parado. Ou você tá andando pra frente, ou necessariamente você tá andando pra trás. Escada rolante não, desculpa, uma esteira. Eu prefiro usar a analogia da esteira pra mim, tá? Então, se você tá na esteira, você não tem a opção de ficar parado, porque ou ela vai te levar para trás, ou você vai continuar andando para frente, tá? Então, o descanso, ele não é só sobre você não estar fazendo nada. É sobre você estar recarregando as baterias. Vocês já viram, eu vou fazer uma analogia aqui que para mim funciona muito bem.
quanto tempo o seu celular demora para carregar enquanto você está mexendo e quanto tempo ele demora para carregar estando quieto, é exatamente isso. Se você tá parada, mas tá fazendo um monte de coisa, tipo, tá assistindo televisão, tá olhando o celular, tá não sei o que, não sei o que, não sei o que, você não tá necessariamente descansando, entende? Você tá fazendo seu sistema rodar. E energia televisão toma tua energia, celular toma tua energia. E não tô falando de nada místico aqui, tá? Não tô falando nada místico, isso é física quântica, inclusive. É assim que é. Você não tem como estar parado. Ou você está doando energia, né? No sentido de você mesmo estar fazendo as suas coisas, ou você está sendo tomado, sabe? Então, quando a gente fala de descanso, é estar literalmente atento aos seus pensamentos, é estar num modo de descanso. Porque eu vou confessar para vocês, e eu já fiz até uma live aqui sobre isso. Essa questão do descanso, por mais besta que pareça, não é tão fácil quanto parece. O simples não é fácil, tá? O simples, ele é só simples, ele não é fácil necessariamente. Então, essa sensação de culpa, insuficiência, tipo, eu tô aqui parado, eu tô aqui muitas vezes sem fazer nada, mas eu deveria estar lavando a louça, mas eu deveria estar cuidando do neném, mas eu deveria... Isso te gera culpa e a sensação de descanso não chega. Por isso que normalmente a gente dorme cansado e acorda mais cansado ainda. Já experimentei inúmeras vezes essa sensação, sabe? Então, isso não é descanso. Estar parado não é necessariamente estar descansando. Tem muita gente que tem costume de chegar em casa e já liga a TV e acha que está descansando. Só que quando sua cabeça para de pensar por si, e normalmente eu tô falando até por mim, de novo, tá? Quando eu tô com a cabeça muito cansada, eu começo a procurar coisas que me tirem de dentro de mim, assim, que eu não precisava pensar tanto. Eu começo a ver um filme besta, uma comédia romântica, uma besteira aqui, uma besteira ali, fico mais tempo ainda no celular. Por quê? Porque eu tô gastando muita energia, meu gasto de energia tá muito alto. Eu não tô conseguindo balancear a minha energia. E aí a gente começa a deixar a energia esvair, sabe? Aí você começa a se sentir ainda mais culpado e isso se torna um ciclo vicioso. Em compensação, quando você começa a fazer, quando você começa a caminhar no sentido do que você quer, cada passo que você dá te dá mais energia para você dar o próximo passo. E o próximo passo. Isso vira um ciclo virtuoso. Só que essa decisão diária, ela é uma coisa assim, que você vai fazendo. E se você não tiver consciência do quanto você já andou, a sua tendência é jogar tudo pro alto muito rápido, tá? E eu vou dar aqui ferramentas para vocês não jogarem isso pro alto. Porque eu já fiz isso muitas vezes, muitas vezes, tá? E aí eu entro no ciclo da, não, também hoje eu já não fiz, então deixa pra lá. Não, hoje é terça-feira, também não vou começar as coisas na terça-feira. Não interessa o dia que é hoje. Interessa que hoje é um dia, sabe? E que hoje você tem a chance de recomeçar. Nem a comida que você comeu ontem serve pra hoje, você vai ter que comer de novo. O banho que você tomou ontem não serve pra hoje, você vai ter que tomar de novo. A água que você tomou ontem, 2 litros, não serve pra hoje, você vai ter que tomar de novo. Então, tudo na natureza nos remete a isso, de que todos os dias você vai ter que tomar essas decisões, de que todos os dias você tem que fazer essa manutenção, sabe? Tanto dos hábitos bons quanto dos hábitos ruins. Eles são, assim, diretamente proporcionais. Inversamente proporcionais. À medida que os hábitos bons sobem, os hábitos ruins baixam. E à medida que os hábitos ruins sobem, os hábitos bons baixam. Eles são inversamente proporcionais. Então, cada hábito bom que você consegue colocar, um hábito ruim acaba por ser esquecido. E o nosso corpo ele é muito normalmente ligado a essa questão de vício, essa questão de ciclos, essa questão de repetidas vezes. É assim que é a nossa natureza. Então, quando a gente falar sempre que você pensar na palavra descanso,
Você vai pensar ela da forma mais simples possível. O que que é um celular em descanso? O que que é um celular recarregando a bateria? O que que é um carro sendo abastecido? Ele não pode nem estar ligado. O carro não deve nem estar ligado enquanto está sendo abastecido. Isso são sinais para a gente perceber que a gente precisa estar atento, que a gente precisa dar um passo para trás, começar a perceber nossos pensamentos. Provérbios 4 fala muito sobre a gente vigiar nossos pensamentos, porque a nossa vida depende de como a gente se vê, de como a gente avalia o mundo, de como... Porque se a gente parar para pensar, nós somos todos de composição de DNA iguais. Uns têm uma coisinha a mais, uma coisinha a menos e tal, mas todos somos seres humanos. Por que que uns vencem em tantas áreas e outros não vencem em tantas áreas? Sabe? Pela mentalidade. Então, essa questão do descanso, simplifica, coloca no papel. O que que você acha que é descanso? O que para você é descanso? É estar em estado relaxado, é estar em estado de repouso. O próprio sono, ele precisa de um ritual, ele precisa de uma rotina. Porque senão você não vai dormir. Não adianta você levar o celular para a beirada da cama, ficar lá olhando o feed até achar que vai dormir, não vai. Porque a luz azul, ela desperta a tua pineal. E se ela desperta, ela acha que é dia. E aí ela começa a bagunçar todo o ciclo, todo o relógio circadiano, que é como o nosso corpo funciona. Então, foi acabando o dia, você tem que ir baixando a bola, você tem que ir baixando as luzes, você tem que ir abaixando tudo que é de estímulo para que você possa ter um sono tranquilo. Eu, ultimamente, tenho tentado colocar tudo no papel, inclusive os meus pensamentos, porque à medida que você escreve, você precisa formar as frases. E se as frases não estiverem bem formadas, porque o cérebro aceita tudo. Tá ali passando uma ideia, passando outra ideia, e ele aceita tudo. E aquilo começa a ficar muito, sabe aquele turbilhão de pensamentos? Mas quando você precisa escrever, até para sua mão obedecer o comando, você vai ter que finalizar uma frase. E quando isso acontece, você começa a perceber que tem certos pensamentos que são um absurdo. Tipo, nossa, mas realmente, né? Putz, caiu hoje de novo, cara. Nossa, mas eu sou uma besta mesmo. Ah, mas tinha que ser eu, né? Putz, comi chocolate de novo, olha aí, ó. Olha aí, ó. Eu sou isso mesmo, eu não dou conta de não comer chocolate. Eu não dou conta de fazer dieta, eu não dou conta de emagrecer. Sabe? E de qualquer forma, como você pensa, assim é. Ou seja, se você pensa que você não consegue mesmo. Se você pensa por outro lado que você consegue, você consegue. Mesmo que haja recaída, hajam problemas, mesmo que, tá? Então, quando você pensar em descanso, pense num descanso real, num descanso onde sua mente está em paz, onde você está tranquila, onde você não se sente culpada, onde você está num lugar onde você não se sente culpada pelo que você está fazendo ou deixando de fazer, sabe? Então, esse é o nosso primeiro tópico, é o descanso. E é muito interessante falar sobre isso, porque, de novo, a gente percebe o quanto nós mesmos acabamos por tropeçar nas coisas que a gente achou que já tinha entendido. E vamos que vamos. Próximo tópico. O próximo tópico é tudo que entra pela nossa boca. Ou seja, alimento e água. Eu tenho mais ou menos uns 4 anos que eu fiz essas últimas adaptações alimentares, do açúcar, do glúten, não comi mais, enfim, do leite, do queijo. E quando eu fui pensar a respeito disso, eu ficava, por que eu tô pensando nas coisas que eu nunca mais vou comer? Nas coisas que eu realmente gostava e que eu não posso comer? Por que eu não penso em novas receitas? Por que eu não penso em novas coisas? Por que eu não penso em novas formas? Por que eu não penso no que eu posso comer, ao invés de ficar me tratando dessa forma, tipo, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, eu não posso comer... Sabe? É muito duro você ficar no não, 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 não pode, não deve, não faça. Seu cérebro não vai entender isso, sabe? Então, o que eu falo aqui? Peraí, gente, deixa o avião passar. Qual que é a minha melhor dica com relação ao que você come? Esteja com a barriga cheia, sempre cheia. E com o próximo alimento sempre mais para pronto, tá? O que eu quero dizer com isso? Primeiro, água. Conte o tanto de água que você bebe.
Porque se você não estiver consciente do tanto de água que você bebe, provavelmente você não está bebendo o tanto certo. É muito provável, mas é muito provável, tá? 2 litros de água por dia, todo mundo já sabe, isso daí não tem muito para onde correr, tá? E quando eu falo em alimento, eu falo de alimentos de Deus. O que são os alimentos de Deus? Tudo que é naturalmente aquilo ali. Por exemplo, arroz, feijão, carne, que mais, gente? Que é exatamente como é. Castanha, fruta, verdura. Tudo isso você não precisa tirar de um saco, aquilo ali já é daquele jeito. Foi feito por Deus. Tudo que foi feito por Deus, coma em abundância. Tudo que sair de dentro de um saco, tema. Então, coma primeiro os alimentos de Deus. Tudo que você for fazer, faça isso. Outro dia eu tive uma conversa com uma pessoa que falou assim, eu não consigo largar o doce. Eu falei, você acha que eu conseguia? Eu não conseguia, eu desenvolvi estratégias, eu tentei de várias formas. Para vocês terem uma ideia, eu me lembro de uma oração que eu fiz e eu me lembrei disso hoje, olha como é interessante. Eu me lembro de uma oração que eu fiz, que eu falei, Deus, que isso daqui comece a me causar nojo. E não porque a comida em si é um nojo, ou o açúcar em si é um nojo, mas porque eu sabia que aquilo me fazia muito mal. E quando eu digo me fazia muito mal, era com relação às enxaquecas que eu tinha. Era batata, comer doce demais, vinha enxaqueca. Só que eu não conseguia parar de comer. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer alguns métodos, eu vou criar alguns métodos para me facilitar. E qual foi o método que eu criei com relação ao doce? Toda vez que eu quiser comer um doce, eu só vou comer esse doce se ele estiver aliado a frutas. Por exemplo, chocolate. Eu ia lá, derretia o chocolate e colocava um monte de fruta junto. E aí eu comia até me lambuzar. E aí o fato de você comer com frutas e tudo, isso vai mudando o seu paladar. Isso vai te trazendo uma sensação de resultado. E tudo isso vai te fazendo andar para frente. Porque a sua nova vida, a vida que você quer, sempre vai custar a sua vida anterior. Sempre vai. Sempre vai. Então, todas as vezes que você pensar em novos hábitos, pense em substituições, porque senão seu cérebro fica meio perdido. Seu cérebro fica meio sem rotina. Então, crie gatilhos, por exemplo. Toda vez que eu fizer xixi, eu vou beber água. Pronto, cria esse gatilho, é uma coisa que eu uso pra mim. Funciona todo dia? Não, mas funciona a maior parte das vezes. Descubra o que funciona pra você. Os alimentos de Deus pra mim funcionam muito bem. Todas as vezes que eu tô com muita vontade de comer um doce, eu vou lá e como. Desde que seja aliado a frutas. Isso foi uma trava que eu me coloquei para que eu pudesse fazer o que eu quero fazer desde que eu também estivesse fazendo o que eu achava que eu precisava fazer. Então testa, vai comer um pratão de, sei lá, não, hoje eu quero comer macarrão. Come o teu macarrão, mas antes faz um pratão de salada. Mas um pratão de salada. Porque tudo que é alimento de Deus, você não vai ter problema com engordar, com ter pressão alta. Não existe, gente, não existe. Eu nunca vi ninguém que diga assim, eu não como industrializado que seja gordo. Eu nunca vi. Se você viu, tu me mostra aí, mas eu nunca vi. Na época que tinha fazenda, essas coisas, você não via essas pessoas gorda, obesa, com pressão alta. Não era assim que funcionava, sabe? Então a gente sabe o que fazer, a gente sabe o caminho. Deixa eu me ajeitar aqui, gente, peraí. A gente sabe o caminho, mas a gente muitas vezes não quer pagar o preço, e é um preço alto, sim. E o simples, como eu já falei, não é fácil. Ele é só simples, ele não necessariamente é fácil. O outro pilar do tripé, do nosso trio, é o movimento. E então a gente acabou de falar, descanso é o primeiro, o segundo é alimento e água, e o terceiro é o movimento, é o exercício. Muitas vezes a gente espera ir para uma academia para dizer que está se exercitando, a gente espera fazer uma caminhada de 3 horas para dizer que está se exercitando, e a gente esquece que toda grande caminhada começa com o primeiro passo, toda corrida começa com o primeiro passo, não tem para onde correr. Então, qual é a minha estratégia? Eu faço tudo antes, tudo nas primeiras horas do dia, eu já faço tudo que eu tenho que fazer. Faço tudo que eu preciso fazer, que eu falo assim, isso daqui é inegociável. Por exemplo, devocional. Você vai fazer seu devocional, faz logo de manhã, na primeira hora. Acordou, abriu os olhos, já faz o que você acha importante. Porque eu acredito que assim,
são os 3 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar-se e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, faça tudo nessa ordem. Deus, você já acordou, já levantou, já fala, Senhor, obrigado, o Senhor me deu alimento, o Senhor me deu água, o Senhor me deu energia, eu tô viva, muito obrigada, vamos pra frente, me abençoa, vamos, sabe? Já conta as coisas pra Ele, cada um tem sua forma de fazer. Na segunda coisa, eu. O que eu preciso? O que o meu corpo precisa? O que eu preciso? De coisas que me alimentem. E aí a gente vai pro tripé. Eu preciso de descanso, eu preciso de água e alimento, e eu preciso de movimento. Então já faz logo tudo que você precisa. Porque daí você já vai ter a sensação de começar. E quando você começa o dia assim, a tendência é que seu dia termine da mesma forma como ele começa. Então já faz logo. Não fica pensando a respeito do que você tem que fazer e nem coloca uma rotina mirabolante demais para que você não tenha aquela tendência a procrastinar. E o movimento, ele é muito simples. Quando você, sei lá, eu não faço nada. Faz 10 levantamentos na cadeira. Senta na cadeira, levanta a cadeira 10 vezes, intencionalmente. Mas eu não faço nada, sou sedentário. Caminhe por 5 minutos. Eu fico brincando que tem uma regra que é a seguinte. Só faz. Tipo assim, pensa nos primeiros 10 segundos. O que eu preciso fazer para fazer uma caminhada? Colocar o tênis. Coloca o tênis. Porque sempre o seu primeiro passinho, por menor que seja, vai acabar te levando pro próximo. Sai com a intenção de caminhar 1 minuto que seja. Você vai acabar caminhando 15. Então, vai fazendo as coisas, vai fazendo devagar. Porque se você pensar no todo, se alguém te mostrar um mapa do todo, você vai falar, cara, eu não vou chegar aí nunca, você tá doido. Não, se eu te desse um mapa, daqui pra uma cidade bem do interior, sei lá, Cafifó, nem sei se existe, e eu te falasse assim, ó, você vai virar primeira esquerda, terceira esquerda, isso ia resolver? Não. Mas se eu te falar o seguinte, olha, quando você sair de casa, você vira na primeira direita, depois que você virar na primeira direita, eu vou te dar a próxima instrução. Fica mais simples, porque daí você só pensa no próximo passo depois que você já deu o primeiro. E aí você vai chegar lá em Cafifó de um jeito muito mais tranquilo. Por mais que você tenha já ouvido as instruções antes, porque daí você já sabe onde você quer chegar, você dá um passo de cada vez. Você sai pra caminhar 1 minuto. Eu caminhei hoje só 1 minuto. Beleza, amanhã eu quero caminhar 2. Caminhei 2 minutos. E vai galgando esses degraus, sabe? É assim que funciona. É assim que a banda toca. Eu tô olhando aqui porque tem um negocinho de tudo que eu quero falar pra eu não esquecer, tá? Agora os como, tá? Os comos. Quais foram os métodos que eu desenvolvi? Alguns eu já até contei aqui pra você. Mas eu vou te dar 2. 2 que, assim, foram cruciais no meu processo de mudar de vida e de continuar mudando. E todas as vezes, ainda hoje, que eu paro de fazer isso, eu começo a perceber velhos hábitos voltando, tá? A primeira coisa que eu adquiri como hábito na época e ainda hoje funciona é a minha consciência. E quando eu digo consciência, eu falo muito a respeito de você escrever. Ó, tá tudo escritinho aqui. Porque, por exemplo, você esquece do que você comeu mais cedo. Muitas vezes acontecia isso. Eu falava, gente, eu não como doce. Eu não como tanto doce assim. Quando eu comecei a anotar tudo que eu estava comendo, independente do que eu tinha comido antes, eu comecei a trazer a minha consciência do quanto eu comia doce, sabe? Isso começou a ficar mais claro pra mim. Quando eu ia anotar lá, tipo, 15 bolachas Mabel, eu falava, cara, eu comi 15. Caraca, velho, isso é muito açúcar. Então, assim, anotar tudo que acontece no seu dia, anotar tudo que você comeu, tudo que você viu, tudo que você pensou, isso esvazia a tua mente, isso esvazia a tua memória e te deixa mais tranquilo para viver o teu dia, te deixa na consciência, te deixa no hoje. E você não fica viajando na maionese, porque a nossa própria memória, o nosso próprio dia a dia, tem muita coisa que passa despercebida exatamente porque a gente não está tão consciente assim. A gente só quer se distrair e a gente acaba ficando distraído, né? A segunda parte, a segunda dica é: aplique tudo que você aprendeu o mais rápido possível, mesmo que você caia. Só aprende a andar quem tomba.
Só aprende a andar de bicicleta quem já tombou. Só aprende a engatinhar quem já colocou... Criança mesmo, que já se colocou de quatro, que já consegue sustentar o pescocinho. Porque criança, se ela não sustentar o pescocinho, ela não engatinha. Se ela não engatinha, ela não vai andar. Não é assim que funciona? É exatamente do mesmo jeito. Então aplica rápido, aplica depressa. Não fica se cobrando, não fica se culpando. Pensa nos seus micro-resultados. Cara, hoje foi o primeiro dia que eu caminhei 1 minuto. É um resultado. Hoje foi o primeiro dia que eu bebi um copo a mais de água. É um resultado. Porque se você foca no que você não é, você sempre vai se sentir insuficiente, culpado. Isso vai se tornando um problema na sua vida. Agora, se você está o tempo todo dizendo, eu consegui beber um copo a mais de água, você vai se tornando essa pessoa vencedora, porque quanto mais você alimenta esse tipo de sentimento, mais você vai se tornando essa pessoa. Então, a primeira dica é, tenha consciência, escreva tudo, pense em tudo, perceba tudo. E a segunda dica é, aplique rápido, aplique hoje, não espera para amanhã. Ah, não, terça-feira eu vou fazer as compras, aí eu começo. Não, começa hoje, com o que dá. O que que dá? Dá para tomar água, é um hábito simples, é um hábito fácil que não te custa R$1. Quando você for ao mercado, primeira dica, não vai de barriga vazia, vai de barriga cheia. Quando você conseguir, por exemplo, eu levava, sei lá, 15 pacotes de biscoito. Dessa vez eu levei 14. É um resultado. Lembre-se desse resultado, tá? Então essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado. De novo, é muito simples, mas não é fácil. É muito simples, mas não é fácil. Maquiagem também é simples, mas não é fácil. É a mesma coisa na vida. Caminhar é simples, mas não é fácil. É mais fácil para uma pessoa que tem, sei lá, 70 quilos do que para uma pessoa que tem 300. Mas é simples do mesmo jeito para as duas, que é andar para frente. É ou não é? Então, a gente tem que colocar sempre nessa perspectiva. Não é porque é simples que é fácil. São duas palavras completamente diferentes, tá? Então, eu espero de coração que vocês tenham aprendido qualquer coisa nessa aula e que qualquer coisa que vocês apliquem do que vocês aprenderam aqui, vocês vejam rápido os resultados benéficos disso. E, por favor, volta aqui para me contar, porque toda vez que eu percebo que vocês andaram para frente em algo, isso me alimenta, isso me faz feliz, tá? Então, lembre-se sempre de você aprendeu com alguém, cara, honra essa pessoa no sentido de voltar e falar. Você teve uma boa experiência com alguma pessoa, dê feedback. Isso é muito importante, você nem imagina o quanto, tá bom? Muito obrigada por assistir. Um beijo!